Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, para a gente iniciar o nosso dia bem, resenhando de Vasco da Gama, trazendo as últimas notícias do nosso amado clube. Galera, você que está chegando aqui pela primeira vez, já chega se inscrevendo, é de graça, você fica por dentro de tudo que acontece no nosso clube. O botãozinho vermelho e branco para se inscrever está aqui embaixo. Aperta o botão, já ativa o sininho e vem participar com a gente dessa resenha maneira. E tem algo mais dessa situação. Se você comentar nos vídeos e dar like, você vai estar participando de um sorteio semanal de uma camisa oficial do Vasco, da capa modelo supporter, galera. Meu irmão, é um felizado por semana, e aqui não tem sorteio fake não, galera. Dá uma olhada aqui nessas fotos aqui, ó. Esses são alguns dos últimos ganhadores do sorteio aqui da Amo Vasco TV. E galera, essa resenha tá recheada. A gente vai fazer um giro de notícias. Tem jogador deixando o Vasco, tem jogador do Vasco indo para a seleção brasileira e tem uma situação que tá deixando a base de cabelo em pé. Fora isso, óbvio, a gente vai falar desse jogão entre Vasco e Sampaio Corrêa. Galera, tá dando bom, hein? Eu falei, Série B é pegado, tem muito empate. E se o Vasco vencer esse jogo, o Vasco, ó, vai pegar o elevador. Como eu tenho falado aqui, a gente fica pé da vida com algum desempenho do Vasco. Não tá convencendo, mas não é momento de se fazer uma guerra dentro do Vasco. E eu vou dar minha opinião aqui. E quero saber, mais importante, galera, eu quero saber a sua opinião, beleza? Então, ó, a vinheta tá vindo, eu já tô voltando pra gente começar essa resenha e trazer as últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Galera, vamos começar com boa notícia? Vamos começar com boa notícia. Vasco e Bruno César, enfim, sentaram para conversar e chegaram a um acordo onde o Vasco vai parcelar o que deve ao Bruno César, tá? Lembrando que o Bruno César estava no Penafiel de Portugal, emprestado ao Penafiel, mas o Penafiel pagava só 30% do salário do Bruno César. O Vasco deveria pagar os 70%, mas não pagou a maioria desses salários enquanto o Bruno César estava lá em Portugal. Então o Vasco deve uma grande quantia ao Bruno César, vai dividir isso em várias parcelas e o Bruno César vai assinar a rescisão de contrato. A gente vinha discutindo aqui se o Bruno César deveria ficar no clube ou não, muita gente achando que o Bruno César deveria sair. Eu dei até a minha opinião dizendo que o Bruno César nesse elenco tem espaço, mas que o salário dele era muito alto, que eu preferia que o Bruno César entrasse num acordo e deixasse o Clube de Regatas Vasco da Gama. Dito e feito, temos a notícia, Bruno César vai sair do Vasco. Galera, dando a sequência ao bom trabalho da base do Vasco, né? O Vasco teve 2 jogadores convocados para a seleção sub-15, que está em preparação na Granja Comari para disputar o Sul-Americano de Seleções de 2021. São eles Felipe Gabriel e Ryan Victor. Então o Vasco mantendo as suas tradições de sempre fomentar a seleção brasileira, sempre entregar jogadores de qualidade para servir a nossa seleção, galera. E a gente vai continuar falando de base por aqui, porque o Vasco vem enfrentando uma situação muito delicada na base, apesar do bom desempenho do Sub-20, do Sub-17 e do Sub-15. A gente sabe que o gerente da base, Carlos Brasil, saiu e foi para o Corinthians e já levou com ele 6 profissionais da base vascaínas. Pois bem, a notícia que chega de que alguns profissionais estão com malas prontas para ir pro Corinthians, galera. Marcos Assis, tá? Esse cara é coordenador científico da base, já tá de malas prontas e indo pro Corinthians. Outro que tá com quase tudo certo, inclusive já se despediu de alguns funcionários e deve sim ir para o Corinthians, é o técnico Diogo Siston, que faz um bom trabalho no Sub-20. E outro que tem possibilidade até de receber uma conversa, um canto da sereia para deixar o Vasco,
é o treinador do Sub-15, o Igor Guerra, que vem fazendo um excelente trabalho, galera. É mercado, é assim, acontece. É normal quando um gerente, um coordenador, né, sai de uma empresa, leve alguns profissionais de sua confiança. E eu vou dar minha opinião aqui, tá? É sempre ruim você interromper um trabalho, seja qual for, tá? Quando você tem uma equipe montada, tá no meio de um projeto, né? Você interromper esse trabalho nunca é bom, mas também não é o fim dos mundos. Hoje a base do Vasco tem um projeto sólido, os profissionais saem, o projeto fica, né? As metodologias estão implantadas. Eu acho que o grande ganho do Vasco foi quando o Vasco trouxe o Carlos Brasil da época que ele era do Flamengo. Porque aí sim o Carlos Brasil veio implementar toda uma metodologia de trabalho, processos que hoje já são do Vasco. Hoje já são do Vasco, né? E eu acho que o Vasco tem que ficar tranquilo, óbvio, não vai fazer nenhuma loucura para mantê-los, até porque em muitos casos não é nem grana, sabe? Esses caras já ganharam tudo pelo Vasco e querem novos desafios, né? Então, se tiver que ir, vai. Eu não vou ficar aqui fazendo uma tempestade num copo d'água por isso. O Vasco vai trazer outros profissionais e eu tenho certeza que o bom trabalho vai continuar. Galera, vamos falar desse jogo Vasco Sampaio Corrêa, né? Não sei você, mas você sabe como é que eu sou. É igual mulher e malandro, né? Já tô amarradão para assistir o jogo. Não tem jeito. O Vasco maltrata a gente, mas a gente fica empolgado para assistir o time, né? Ainda mais quando o último jogo foi só lá no sábado, né? Então a gente já está empolgado para assistir esse jogo, sexta-feira, Vasco Sampaio Corrêa. E o Marcelo Cabo que teve aí uma semana cheia para trabalhar a equipe, para pegar o Sampaio que está em terceiro lugar nesse Campeonato Brasileiro, vem muito bem. E o Marcelo Cabo vai ter alguns retornos, isso é muito bom, boa notícia. O Rômulo vai voltar, já está trabalhando com a equipe durante a semana, mas ele vai ter duas baixas aí, infelizmente, no elenco, né? Ao que tudo indica, o Morato, que quem lembra saiu machucado, sentindo, né? Ele acabou tomando o terceiro amarelo já no banco, que eu até falei aqui que achei que ele forçou o terceiro amarelo, né? Para ganhar esse jogo que ele já ficaria fora, né? Mas o Morato ainda não está pronto ainda, não participou da movimentação da semana e muito provavelmente não vai estar à disposição do técnico Marcelo Cabo. Outro jogador que pode ficar de fora é o Michel. Galera, Michel é aquela situação que eu e Bigode a gente vem tocando aqui toda semana. O rapaz vem de uma operação de joelho, uma situação onde ele ficou mais de um ano parado e, como eu falei, ele não ia jogar todo o jogo, então ele deve ficar fora para aprimorar a parte física, cara. Eu não gosto nunca de ir muito pesado no jogador, né? O cara não tem culpa nenhuma de ter sido contratado pelo Vasco. Acho que o erro tá em quem contratou o Michel, a exemplo do Rômulo. Acho que esses dois jogadores são jogadores que vão precisar. Eles jogam 30 minutos bem, jogam um jogo bem, ficam 2 jogos fora. E o Vasco tem necessidade de jogadores que venham para dar intensidade ao time, para jogar todo o jogo. E nesse caso desses dois jogadores, infelizmente, como diz o Bigode, é um spa de luxo. Final do ano estão recuperados e a gente vê o que acontece com eles, né? O provável time, a gente montando aqui pelo que vem se desenhando dessa semana, né? Vanderlei no gol. Rapaz, o cara que já tomou conta da nossa meta, excelente goleiro, adoro o Vanderlei, acho que o cara pega muito e pega pênalti também. Para mim, goleiro tem que ser pegador de pênalti. Léo Matos, Hernando, que apesar de mal, o Marcelo Cabo deve dar continuidade ao time, né? Hernando, Castan, Zeca na lateral esquerda, Andrei na primeira volância com Galaz ao lado dele, Marquinho Gabriel, MT, e aí na frente uma dúvida se entraria o Léo Jabá. Muita gente pede o Léo Jabá, eu acho que ele continua com o Gabriel Peck, faz mais sentido. O Gabriel Peck, inclusive, vem correndo muito, é um cara que dá intensidade ali na marcação, faz muito bem a cobertura dos laterais, foi bem no último jogo, deu passe ali decisivo para o Marquinhos Gabriel deixar o MT na cara do gol, então deve ir de Peck e ali na frente Germán Ezequiel Cano, o matador, que tá na hora de meter um golzinho, hein, Cano? Tá na hora de meter um gol, de desencantar
e esse jogo o Vasco tem tudo para vencer e emplacar a quarta vitória seguida em São Januário. Eu acredito que se o Vasco vencer o Sampaio Corrêa, a gente vai para esse duelo contra o Curitiba com fôlego a mais, para aí sim buscar algo melhor no campeonato. Galera, vamos para cima dos caras. O Vasco não pode se acomodar. A gente tem que sim buscar o topo da tabela. É isso, galera? Essas eram notícias que eu tinha para trazer aqui para vocês. Se você chegou até aqui, ainda não deu o like, não comentou, não deixa de fazer isso para você participar daquele sorteio maneiro que dá uma camisa da capa modelo supporter para um vascaíno aqui, seguidor da Amo Vasco TV. Então me despeço por aqui, tá? Saudações vascaínas e que vocês tenham um ótimo dia. Aqui é muito Vasco.